Eu vou contar até 3, você vai gritar esse tema. Pronto aí? Vamos lá. 1, 2, 3. Chega de morte! Chega de morte! Chega de morte! Amém? E chega de morte. Então nós vamos ministrar sobre algumas coisas ligadas à vida. Ministrar sobre a vida. E você vai abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, que eu fui ministrado sobre isso, e nós vamos falar sobre vida. E eu preciso começar pelo começo, né? Começar pelo início. O pessoal da live, eu creio que está ouvindo bem. Vocês aqui eu não sei. Se tiver muito, a gente para um pouquinho, espera acalmar e prossegue. Se acalmar, né? Acalmar ele vai, assim mesmo. Por causa do som, mas a gente vai. Gênesis capítulo 2, nós vamos ler alguns textos nele para contextualizar. Não é sobre isso que eu vou falar, mas o que eu vou falar começa aqui. Então precisa passar por aqui, por Gênesis capítulo 2, o verso 8. Ele diz assim: Ora, Yahvé, Deus, havia plantado um jardim na região do Éden, no Oriente, para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que formara. O Senhor Deus fez nascer do solo toda a espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio desse jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí você pula para o verso 15. Assim, Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele, para cuidar dele, cultivá-lo, e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente do fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque no dia em que dela comeres, com toda certeza, certamente morrerás. Certamente morrerás. Ou seja, se o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreria. Mas em nenhum lugar aqui está escrito que era proibido comer da árvore da vida. Só diz que podia comer de tudo, menos uma, só uma que não. E a única que não podia é aquele que quis comer. Aí ele come. E vai dar um problema no capítulo 3 agora, vai lá. Verso 22, 3, 22. Diz assim: Então declarou Yahvé, Deus: Eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Agora tem algo interessante, ele diz assim: não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e tome do fruto da árvore da vida, comendo possa viver para sempre. Por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. E Deus expulsou Adão e Eva, e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. O assunto que eu vou entrar hoje tem a ver com a árvore da vida, tem a ver com o rio da vida, tem a ver com vida. Por isso, chega de morte. E eu precisava começar por aqui, porque a árvore da vida é citada aqui em Gênesis, onde o homem não come dela, e ele vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Para que você entenda o que eu vou ministrar, eu preciso dar uma recapitulada do que aconteceu na terra. O que aconteceu na terra, no final?
vai haver uma batalha chamada Batalha do Armagedon. O que é isso? Vai entender já. Eu vou tentar ser conciso. Batalha do Armagedon são 7 anos. E eles encerram a última semana das 70 semanas de Daniel. Então a última semana de Daniel, que compõe 7 anos, é a grande tribulação. Quando que começa o período dos 7 anos? Assim que Cristo, que prometeu levar os vencedores embora. Ele vai levar a igreja, ele vai levar os seus, ele prometeu, e o que ele promete, ele cumpre. Ele vai levar os seus, exatamente no início da grande tribulação, ele leva e abre então a última semana. Como que abre a última semana? Com a retirada, o rapto da igreja. É raptada, toda ela? Não, os vencedores. Feito isso, passa-se 7 anos. Esses 7 anos os vencedores estão com Cristo. Estão com Cristo no banquete, estão com Cristo à mesa, estão em 7 anos na chamada festa de núpcias, estão lá, nas bodas do Cordeiro. Quando a igreja é tirada, ela vai para a Nova Jerusalém, que agora começa a descer. Ela tem 7 anos para chegar aqui. Quando der no final dos 7 anos, ela vai pairar sobre a Jerusalém terrena, sobre as nuvens, no fim dos 7 anos. No fim dos 7 anos, os vencedores que subiram com ele, descem com ele, e vai ocorrer uma grande batalha chamada Batalha do Armagedon, no Vale do Megido. Não vou explicar o que é a batalha, só para sintonizar você. E ela paira sobre a Jerusalém terrena, e aí vai haver essa batalha do Armagedon, onde o rei, que é Cristo, junto com os vencedores que reinam com ele, vão batalhar nessa batalha. Ele desce, vai batalhar, vai haver uma guerra, vai batalhar. Aí, no fim da batalha do Armagedon, no fim dos 7 anos, no final da grande tribulação, Cristo estabelece um tribunal. Esse tribunal que ele vai estabelecer, esse tribunal, ele não vai julgar pessoas, ele vai julgar as obras da igreja. Ele vai julgar as obras da igreja, todas elas, tanto dos vencedores quanto dos salvos. Tem salvo que é salvo, e tem salvo que é salvo e vencedor. Quem estuda conosco sabe disso. Não se preocupe muito, só estou sintonizando, fazendo um pano de fundo. A guerra do Armagedon, ela é travada, você pode ver um pouco dela em Apocalipse capítulo 19, que diz assim: então olhei e eis que vi os céus abertos. Aqui já é o final dos 7 anos, está no fim da última semana, da profecia das 70 semanas de Daniel. Então olhei e eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. É Cristo vindo. É Cristo vindo. Cavalo representa força. Na simbologia quer dizer, ele está vindo com força. Cavalo é símbolo de força. Então ele está vindo, e ele é responsável por julgar e guerrear com o quê? Com justiça. Verso 12 diz: seus olhos são como chamas vivas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome escrito que somente ele conhece. E estava vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é palavra de Deus, ou seja, é o verbo da vida, é Cristo, ele é o verbo. Então esse cavaleiro desse cavalo é ele, é Cristo. Verso 15 diz assim, verso 14: os exércitos dos céus o seguiam. Não é anjo aqui é a igreja que foi, são os vencedores. Por quê? Porque eu sei que não são anjos, é um exército celeste, mas agora é celeste, porque agora são os vencedores que subiram. Como eu sei? Por causa das vestes. Eles estão vestidos de linho fino. Linho fino são atos de justiça da igreja, dos santos, dos vencedores. Alvo e puro, e também com força. Por quê? Porque também vem em cavalo branco, ou seja, vem com força.
Então, isso é a batalha do Armagedon, eles vêm com força. Então, eles estão chegando. E uma espada afiada saía da boca para ferir com ela as nações. E ele quem? Cristo, as regerá com cetro de ferro. Vai ser um governo duro, rígido, cetro de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da justa ira de Deus Todo-Poderoso. E em seu manto, não é sobre a perna dele, a coxa, no manto que está sobre a coxa, traz escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pronto, Armagedon travado, e ele vem, agora ele vai julgar, ele vai pôr um fim a uma guerra, e ele vai atacar todos os exércitos aqui. Satanás, o anticristo, falso profeta, vai todo mundo ser lançado em prisões, e os demônios serão lançados em prisões, vai sobrar só ele, os vencedores, a igreja que ele, agora no fim da grande tribulação, também ressuscita e faz o segundo rapto, que é o segundo arrebatamento. O primeiro arrebatamento, ele acontece quando ninguém está vendo, pode ser hoje, porque ninguém espera, pode ser agora. Então ele vai levar os vencedores, começa a grande tribulação, 7 anos, no fim ele arrebata o resto da igreja, julga todo mundo. Aí ele vai julgar. Como ele vai julgar? No seu tribunal. O que? As obras. Obra de palha, obra de madeira, obra de feno queima. Obra de ouro, prata e pedras preciosas vigoram. As obras de madeira, feno e palha queimam. Como que elas queimam? Com os olhos dele, porque ele tem os olhos como chamas de fogo, ele julga pelo olhar. Os seus olhos são olhos de juízo. Aqui não é mais o cordeiro, aqui é o leão da tribo de Judá, aqui é o rei, aqui ele já é absoluto, aquele que tem todo o poder, é liberado todo o poder, ele tem todo o poder, exceto de ferro, porque ele precisa cumprir esse período de tempo, e ele vem para cuidar, exatamente ele cuidar do que vai cuidar, você vai saber já. Então, saindo da grande tribulação, esse momento, o Armagedon está saindo da grande tribulação, aí ele vai julgar. Por que ele julga a obra? Porque ele vai galardoar na hierarquia os vencedores para o reino ele vai galardoar e vai liberar hierarquia dentro do reino. No reino tem uns que têm mais autoridade, outros têm menos, mas todos vão reinar dentro de uma hierarquia. Ele julga no seu tribunal para colocar na hierarquia quem? Os vencedores. Mas no seu tribunal também ele julga a igreja salva, que não é vencedora, mas aqui ele julga para quê? Para disciplinar. Então, enquanto ele julga os vencedores para reinar dentro de uma hierarquia, ele também está julgando os salvos para os disciplinar. Por quê? Porque todos são filhos, todos nasceram de novo, todos são salvos, todos pertencem a ele, só que uns são obedientes, outros não. E aí a batalha do Armagedon faz esse momento de transição da grande tribulação para o milênio. Por que milênio? Porque ele vai reinar durante 1000 anos, por isso o nome milênio. Ele precisa reinar aqui na terra. Essa profecia ainda não cumpriu, precisa cumprir. Aleluia. Pode descer a água. Aleluia. Louvado seja teu nome. É água, manda água. Aleluia. Eita. Então, filhos obedientes, que fazem a vontade do Pai, vencedores, reinam com Ele e vão estar no reino. Filhos desobedientes, continua sendo filho, mas não é vencedor, então não reina, vai para a disciplina. É natural, é coisa que um pai que ama faz, ele corrige. O pai corrige ao filho que ama, chegou a hora da correção. Então ele faz isso no fim da grande tribulação. E começa então o milênio, dá início. O milênio agora vai começar, ele vai dar início. Como que vai acontecer um pouquinho?
Eu ainda não entrei no que eu vou falar, tá? Isso é para poder entender que quando eu falar você vai lembrar tudo isso. Como que isso vai ocorrer? Na batalha do Armagedon, quando ele vier, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Quando ele pôr os pés no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras é o mesmo monte que ele subiu. E ele subiu olhando para Betânia, temos uma Betânia aqui, olhando para Betânia, e ele sobe. Do mesmo jeito que ele sobe, ele volta. Ele volta no Monte das Oliveiras, virado para Betânia, e quando ele pisar a terra, o Monte das Oliveiras vai rachar em duas partes, e haverá uma grande fenda, em duas partes, onde ele vai acolher o povo de Israel, que vai estar sendo massacrado ali também. O povo de Israel vai estar perseguido. Armagedon são todas as nações ali se voltadas contra Israel. Uma grande batalha, uma grande guerra. Essa é a primeira guerra que vai ter depois do rapto. A grande guerra. E essa guerra do Armagedon, então, ele pisa no Monte das Oliveiras, o monte racha em dois, o povo é acolhido ali embaixo, ali dentro dessa fenda. E no mesmo momento, em Jerusalém, o Monte das Oliveiras racha em dois, acolhe. Em Jerusalém é fendido em três partes. Jerusalém, vai haver um terremoto, ele será fendido em três partes. Tudo isso é fruto de estudo que eu não dei, mas eu preciso citar um pouco para chegar onde eu vou chegar aqui hoje. Aí ele é fendido em três partes, e aí é estabelecido o seu reino, e começa a brotar da terra um rio. Amém? Vai brotar da terra dessa fenda de Jerusalém, vai brotar um rio. E este vai ser o único rio que corre para os dois lados. Ele corre tanto para o Mar Morto, como ele vai para o Mar Morto e vai para o Mediterrâneo. É um rio que corre para dois lados. É só ele para fazer uma coisa dessa. É um rio que não tem uma correnteza para um ponto só. É um rio que ele vai para os dois lados. Ele vai fazer isso. Qual que é o detalhe? É que este rio, que vai ser dirigido para a área oriental e para a área ocidental, aonde este rio passar, vai começar a haver restauração, vai começar a haver cura, vai começar a haver vida. Lembre-se, ele deu início ao milênio, ele começou o seu reino, ele já vai começar o reino aguando a terra. Por isso que eu estou contente com a chuva, estou muito tranquilo, porque eu sei que é um testificar dele com relação ao que está sendo ministrado. Então ele simplesmente está dizendo, a água virá, só que é interessante, ela brotará, a água vai brotar, ele vai fazer isso, e quando ela brotar dessa fenda, ele vai levar para os dois lados, vai levar a vida, para o Mar Morto ele vai levar a vida, para o Mar Mediterrâneo vai levar a vida, vai ter peixe, vai ter animais, onde ele passar tem vida, isso é o que vai ocorrer. E existe um profeta, eu queria que você abrisse o profeta Ezequiel para a gente entrar agora nesse texto. O profeta Ezequiel 47. Este profeta, eu aconselho você a ler Ezequiel, Isaías, Ageu, Zacarias, Apocalipse. Pode ler todos esses livros escatológicos, não se lê muito. Por que não se lê muito? Porque todos esses profetas, inclusive Ezequiel, Daniel e por ali vai, todos os profetas menores são muito fortes nas profecias escatológicas que falam acerca do fim. Por que não é muito incentivado a lê-los? Você presta atenção, você lê muito pouco os profetas menores. Chamado menores não é por nada, por causa do tamanho do livro que é menor, mas o poder, a unção sobre eles é a mesma. Por que não se lê muito? Porque o que eles falam não ocorreu muita coisa. E não tem um referencial na história. Lembra de Noé? Ele falava para todo mundo, olha, vai vir chuva, vai ter um dilúvio. Não tinha chovido na terra ainda. Então não tinha um referencial para achar que o que Noé falou era verdade. Como não tem referência, não tinha muito interesse em ouvir Noé. Esses profetas, eles falam coisas que não aconteceram ainda, então não dá muito interesse, porque não há um referencial de que isso já tinha acontecido na terra. Bom, como isso nunca aconteceu, acho que está viajando. Então não se lê muitos profetas, mas eu aconselho, nesse período do fim, lê muitos profetas menores, todos eles, Ageu, Malaquias, lê Joel, todos os profetas menores são livros pequenos, mas são profundos demais. Ezequiel. E o profeta Ezequiel, ele vai ter uma visão
Muito interessante que ele vai ter uma visão aí no capítulo 47, nós vamos por partes, devagar, porque agora que eu vou ministrar, tudo que eu falei antes não fica encucado, é fruto de estudo, tem texto, é mais aprofundado, é que eu tive que fazer uma base, para você compreender, para chegar onde Jerusalém racha e brota um rio, para agora eu poder falar o que eu preciso falar, para dizer para você que chega de morte. Então diz aqui Ezequiel capítulo 47, no verso 1, diz assim: aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, e fluindo em direção ao oriente, a leste, porquanto a casa estava voltada para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Agora você olha para mim para você conseguir pegar o fio da meada. Toda vez que o nosso Criador quer fazer uma casa, Ele manda fazer uma casa para Ele mandou fazer várias casas. Só que Ele não habita em casas feitas por mãos de homens. Mas mesmo Ele não habitando em casas feitas por mãos de homens, mesmo assim, Ele manda construir algumas casas para representar, para que Ele estivesse no meio do povo. E a primeira casa que Ele vai mandar fazer é o tabernáculo de Moisés. Quando Ele manda fazer o tabernáculo de Moisés, Ele dá a planta no monte para Moisés. E no tabernáculo, tanto o tabernáculo quanto todos os templos que são feitos, o templo de Salomão depois, todos os templos são divididos em 3 partes, isso aí é em comum entre eles: átrio, lugar santo e o santo dos santos ou lugar santíssimo. Todos eles são divididos ou subdivididos dessa maneira. Todos. Eles são colocados assim. Tanto a tenda de Davi, o templo de Salomão, tudo são divididos assim. O átrio, por exemplo, para você ter uma ideia do que ocorre com a questão do átrio, essa primeira casa, entre o átrio do tabernáculo, existia um altar de bronze, onde se fazia o holocausto, não é o sacrifício, tá? Sacrifício é outra coisa, o sacrifício fazia fora do tabernáculo. Por isso Cristo, que é sacrifício, foi crucificado fora da cidade. O que fazia nesse altar de bronze dentro do átrio? Holocausto, era queimado por inteiro a oferta. Aí entre o átrio e o lugar santo, havia uma bacia de bronze. E nessa bacia havia, o que havia? Água. Tinha água, fala de água, a água desce. Tinha água, uma bacia de bronze, havia água. O sacerdote tinha que lavar suas mãos ali, para ele poder entrar no lugar santo, então, limpo, todo lavado, naquela água, na bacia de bronze. No átrio, ele se lavava nessa bacia de bronze e vai. No templo de Salomão, a ordem foi diferente. Com relação ao tamanho, havia 12 bois, e havia uma grande bacia, ou uma grande piscina, também de bronze, que ali os sacerdotes podiam se banhar naquela enorme bacia, mas o princípio é o mesmo. Para poder entrar no lugar santo, precisava passar pelas águas. E assim são todos os templos, todos eles, entre o átrio e o lugar santo, passa pela água, tem que ter água. O que é que ele está falando com isso? Ele está dizendo que o templo dele também tem água. O templo dele tem água. Ele está sinalizando para nós, profeticamente, que o templo dele tem água. Tem água. Porque todos esses têm água. Todos eles tinham que ter água. E esta água é muito interessante que ele estabelece isso como um princípio para nós. E Ezequiel está vendo algo interessante. O que Ezequiel está vendo aí, no capítulo 47, é o templo do milênio. Lá no milênio vai ter um templo. E ele está vendo esse templo no milênio. Por isso que ninguém entende. Por isso que ninguém compreende, não gosta muito de ler Ezequiel nessa parte, porque não entende muito, fazem até música meio equivocada. Não é essa que cantamos, mas fazem, não entendem muito bem. Mas Ezequiel está vendo o templo no milênio, dentro do milênio. Lembra que acabou Armagedon, estabeleceu o milênio e agora tem um templo. E esse templo é o que Ezequiel está conseguindo ver.
Só uma observaçãozinha pequena aqui. No tabernáculo de Moisés, logo na primeira casa que ele manda fazer, quando você lê lá em Êxodo, quando você lê quando a ordem chega para ele, foi ordenado fazer uma bacia de bronze no átrio para o sacerdote lavar as mãos, e era bronze polido. Naquela época não existia espelho, não tinha espelho. As mulheres pegavam o bronze, polia, até conseguir se ver. E ele fala, pega todos os espelhos das mulheres, e com esse bronze polido você vai fundir e vai fazer a bacia de bronze, para o sacerdote lavar as mãos. Significava assim, as mulheres têm que abrir mão da sua vaidade, para que o sacerdote possa entrar puro no lugar santo, mas isso é outro estudo, tá? Isso é outra coisa. Elas abriam mão da sua vaidade, para que o sacerdote pudesse ter pureza, pudesse lavar e entrar no lugar santo. Aí deixa a sua mente vagando, um dia eu dou esse estudo, ele é a parte. E aí era uma ordem que tinha que se fazer. Então as mulheres abriam mão da vaidade, para os sacerdotes poderem entrar no lugar santo limpos, porque a bacia era para se lavar. Verso 2: em seguida ele me levou para fora, pelo portão norte. Lembrando que o templo, todo o templo feito, a porta fica no oriente. Oriente. Oriente é or é luz. Então, significa que toda a porta, todos os templos feitos, eles precisam estar com a porta voltada para o oriente, lugar de onde vem a luz. Por isso que hoje nós, como templo, a porta do nosso coração tem que ser aberta e dirigida para o local de onde vem a luz. A porta do nosso coração tem que ser aberta para o oriente, ou seja, para o lugar de onde vem a luz. Assim era todos os templos. E ele diz aqui para Ezequiel, verso 2, em seguida ele me levou para fora, pelo portão norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até o portão externo que dá para o oriente, leste, e a água fluía do lado sul. É só falar água que chove. O homem deslocou-se para o lado oriental com uma corda de medir na mão, e enquanto se movia, totalizou 1000 côvados longos, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas que batiam na altura do meu tornozelo. De novo, mediu 500 metros e conduziu-me pela água, que chegava ao joelho. Aí ele mediu então mais 500 metros e me levou pela água, que batia agora na cintura. Ainda mediu mais 500 metros, ou seja, 2 quilômetros adentro. Mas agora era um rio, que eu não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito, e já era tão profunda, que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Pegou aí? Tem uma música que a gente cantou muito, né? A gente canta muito, é o Quero Nadar, Quero Beber, acho que é do... Quem que é mesmo? Não é o Fernandinho, todo mundo canta, mas é David Keelan. É uma música muito cantada, né? Quero nadar, existem águas que dão nos artelhos, eu não vou cantar, tá? Estou citando a letra. Se eu cantar, acaba a live. Então, aí é essa água, e ele faz a música. Então, o sentido da música, quando você ouve a canção dele, do autor, ele está dizendo assim: eu preciso mergulhar fundo nessas águas. Esse é o sentido da inspiração que ele teve aqui. Mas a ideia do texto de Ezequiel, ele está vendo o templo do milênio. A ideia que ele está tendo, está passando no texto é: quanto mais longe esse rio vai indo, mais profundo ele vai ficando. Está falando do rio. A ideia de se medir é porque quanto mais longe ele vai ficando, ele vai se aprofundando, ele vai tomando conta de tudo. Ele sai do trono, tem o trono, da base do trono sai o rio. Ele sai raso e ele vai ficando profundo. Pegou? Então essa é a ideia do texto. Amém? Então vamos lá. Mas pode continuar cantando, não tem problema. Se é a inspiração que ele teve, ele sentiu assim, amém.
Mas a ideia do texto não é essa, não é de mergulhar. A ideia do texto é eu entender o quanto que esse rio é profundo, entender o que esse rio está fazendo, o que esse rio está acontecendo ali. Ele começa raso ali em Jerusalém e ele vai aprofundando nas nações. Ele vai tomando conta da terra, ele vai tomando conta dos lugares onde passa. Amém? Pegou aí? Verso 6. Então ele me perguntou e me indagou: observaste tudo isso, ó querido filho do homem? E transportou-me de volta à margem do rio. Então ele volta para a margem do rio. Olha o verso 7. Assim que cheguei, notei muitas árvores em cada lado do rio. E ele me revelou. Agora ele vai revelar para o profeta: estas águas fluem para leste, em direção à região oriental, descendo até Arabá, ao vale do rio Jordão, chegando ao Mar Morto. E ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornam doces e saudáveis. Lembra, o rio, ele flui dos dois lados. Ele flui para o Oriente, para o Mar Morto, e ele flui para o Ocidente, ele vai para o Mediterrâneo, então ele flui. Ezequiel, ele vai para o lado do Jordão, então ele vai para esse lado, ele vai para o lado do Mar Salgado, melhor dizendo, para o lado do Mar Morto, e ele vai para lá. E ele percebe que aonde esse rio passa, ele adoça a água do Mar Morto, se torna viva. A água do Mar Morto, ela vivifica, diz aqui o texto. Então essa água, verso 9 diz aqui, ó: por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porquanto dessas águas límpidas fluem para lá e saneiam as águas salgadas, de modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. Então tudo vai ganhar vida. Ezequiel vê que esse rio foi ali para o Mar Morto, que é o Mar Salgado, e aí ele ganha vida, começa a ter peixe, começa a ter animais, vai tendo vida. E ele está vendo tudo isso numa visão. Você lembra do que houve no Armagedon? O Armagedon, falando assim é uma coisa, mas é tão sangrento que as águas da terra vão estar ou em sangue, apodrecidas por causa dos animais mortos, pessoas mortas, materiais de guerra. Vai estar destruída a terra, não tem água potável praticamente, a terra vai estar destruída. Não vai ter água, já está secando. A água é assim no planeta. Então está lá o nosso planeta. Acho que é 85%, eu estava vendo ali, é água salgada. Não, muda tudo isso aí. 95% é água salgada. 5% é água doce. 1,5% é potável para tomar. E a população aumentando. Então a água vai faltar. Na grande tribulação vai faltar. Eu não vou entrar nessa questão, porque senão muda o texto. Mas vai faltar. E faltando, ainda vai ter essa mortandade. Os mares vão estar apodrecidos, os rios que sobrou, tudo podre. Não tem mais água, está tudo morto, tudo água morta. Tudo destruído. E o rei está vindo justamente pensando nisso, já faz brotar esse rio do seu trono, do trono brota um rio, e aonde ele passa, ele vai começar a trazer vida. Óbvio, ele vai começar em casa, o Mar Morto. Já começa, o Mar Morto vai ser mar vivo, porque vai ser um lago vivo com peixes, ele vai voltar a ter vida. E os vencedores estão aí, estão reinando com ele. É o milênio, começou o milênio. O assunto não é o milênio, é água. E aí ele faz isso. Então diz aqui, ó, verso 10: os pescadores estarão junto dele, e haverá lugar para estender as redes, desde Engedi, fonte do bode, até em Eglaim, fonte das bezerras. As pescarias serão fartas, com peixes de várias espécies, como os pescados, melhor dizendo, do mar Mediterrâneo. Ou seja, é vida para todo lado agora. Todavia, seus charcos, o que é charco? É o brejo. Aquela água, tem o rio, vai avançando, sobe um brejo, um charco. Pois é, os charcos e pântanos não represarão água potável e serão deixados para a produção de sal. Ele vai deixar um pouquinho da água salgada para ter sal. Ele vai deixar um pouco. Então vai ficar trazendo vida, trazendo animais tudo de volta, vai voltar a ganhar vida, porém vai deixar um pouco, porque precisa ter sal. É bom um salzinho, né? Um salzinho é bom.
Sal é bom, ele disse que sal é bom, ele tinha que deixar sal, ele mesmo falou, sal é bom, então ele deixa um pouco de sal. E diz assim no verso 12: então, junto ao rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível. Agora você presta atenção nisso, a sua folha não murchará, e nem o seu fruto apodrecerá, e produzirão novos frutos todos os meses, porque a água que flui do santuário é purificadora, e chega a elas. Seus frutos servirão de alimento, e suas folhas servirão do quê? Remédio. Aí você vai parar um pouquinho aqui, Ezequiel. Então Ezequiel está vendo o templo, ele viu o início do milênio, o templo dentro do milênio, a água que flui do templo, do trono, flui do trono no milênio, trazendo vida. E ele está dizendo que ao redor desse rio, nas margens desse rio, existem árvores. Ele via árvores frutíferas, só que diz aqui, junto ao rio, em ambas as margens, dos dois lados, nas duas margens, havia árvores, nascia todo tipo de árvore que dá fruto comestível. Só que fala que é um fruto diferente, porque diz que a sua folha não murcha e nem o seu fruto apodrece. Que coisa! E vão produzir todos os meses. Nós temos, por exemplo, a safra de abacate, de laranja, é de tempo em tempo. Esta árvore produz todos os meses, ou seja, nunca falta fruto. É o ano inteiro frutificando. Tá? É a árvore. E vão produzir esses frutos todos os meses. E esses frutos vão servir de alimento. E as folhas de remédio. Vamos comparar isso aqui com esse texto que deve estar em cima. Apocalipse 22. E está com a visão de Ezequiel e aqui a visão de João. Diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, translúcido como cristal, e fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa pelo meio da rua principal da cidade, da sua praça. De uma a outra margem do rio estava a árvore da vida. É meio confuso? De uma a outra margem do rio, duas margens do rio, está no singular, a árvore da vida. Mas é uma árvore só, mas tem duas margens. Porque é o que ele está dizendo. E é preciso tomar cuidado, principalmente os pais com as crianças, porque os livros ilustrativos são muito ruins. Coloca Eliseus subindo uma carruagem de fogo. E eu já vi desse desenho aqui da árvore da vida plantada no meio do rio, a raiz brota, aquele raizão do lado de cada margem, um raizão do lado de cá. É a ideia. O povo é criativo, né? O homem é muito criativo. Eu fico impressionado com a criatividade. E coloca aquele raizão do lado de cá para dizer que a árvore da vida tem raiz para cá. E o que aqui está dizendo é que na rua principal da cidade, de uma a outra margem do rio, estava a árvore da vida. Aqui está falando de muitas árvores, existem muitas árvores dos dois lados. Só que é assim, como que eu vou ilustrar legal isso para você? Abacate. Você pega uma fruta, um abacate. Se você olhar em um rio, do lado de cá tem 50 pés de abacate. Do lado de cá, 50 pés de abacate. São muitas árvores, mas é uma árvore só. É abacateiro. É abacateiro. Não importa quantas tem, porque é um abacateiro, é abacateiro. A espécie é abacateiro. Então é uma árvore só que produz abacate. Então é uma árvore só. A árvore da vida aqui são muitas árvores, porém é uma só espécie. É isso que o texto vai nos trazendo e nos revelando. Ezequiel vê isso, muitas árvores. E ele vê. Só comparar Ezequiel aqui 47, que ele diz assim, eu vou ler para você, você deve ter saído de lá, mas eu já leio aqui, o verso 7. Assim que cheguei, notei muitas árvores em cada lado do rio, comparando Ezequiel e Apocalipse. Ezequiel e Apocalipse. E ele me levou, verso 8, e ele me revelou, melhor dizendo, estas águas fluem para o leste em direção à região oriental e descendo até Arabá, o vale do rio Jordão, chegando ao Mar Morto, e ao entrarem nas águas salgadas, elas se tornam doces e saudáveis. Mais um 9 ele diz,
Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porquanto essas águas límpidas fluem para lá e saneiam as águas salgadas, de modo que onde o rio passar, ganhará vida. Tudo ganhará vida, tudo. Encostou, está vivo. Mas o verso 12 diz assim: então junto ao rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível. Então esse todo tipo de árvore que Ezequiel está vendo, ele está vendo muitas árvores, é todo tipo de árvore, mas na realidade é um fruto só, é tudo um fruto só, ele está vendo é uma só, e a sua folha não murchará, e nem o seu fruto apodrecerá, e produzirão novos frutos todos os meses, porque a água que flui do santuário é purificadora, e chega a elas, e seus frutos servirão do quê? De alimento, e suas folhas de remédio. Aí compara com Apocalipse 22, 2, e que passa no meio da rua principal da cidade, de uma outra margem do rio, estava a árvore da vida. Então, ele está vendo, na verdade, é a espécie, muitas árvores, que produz 12 frutos. Ou seja, esse 12 frutos quer dizer que produz o mês inteiro, todos os meses. De mês a mês, não fica sem fruto. E as folhas da árvore servem para a cura das nações. Presta atenção, no milênio vai ter muita doença. Como assim? Muita enfermidade. Acabou de terminar guerras e mais guerras. O anticristo acabou de deixar o governo. Você já viu onde Satanás governa, ele deixar bom? Não deixa. Embora ele foi eliminado, o que sobrou foi escombros. Então, vai ter muita doença, vai ter muito problema. Muitas doenças, muitas coisas, muitas enfermidades dentro do milênio. Vai ter. Agora, por que vai ter? Porque agora ele só tem um lugar para ser curado. Esse rio não vai sair de Jerusalém e vem para o Brasil. Esse rio vai até um ponto. Quem quiser ser curado tem que ir para Jerusalém todo ano e comer das folhas, porque as folhas são cura, você leu, cura para as nações. Para que as nações que sobraram serem curadas no milênio, precisa ir para lá. Se não for, morre. Mas que governo duro, pois é, vara de ferro. É vara de ferro, não tem mais mimimi. É Jerusalém, ele está reinando lá. Tem que ir de ano em ano, levar seus dízimos, levar o melhor das nações, o que sobrou, eles têm que ir lá ofertar e tem que ir lá honrar o rei. E ali eles comem das folhas para serem curados. Então eles comem e são curados, ou se está bem, come e é preservado. Então as folhas são para as nações. Eles não comem fruto, eles comem as folhas. As folhas da árvore da vida eles vão comer para que eles sejam curados. É o que o próprio texto diz, é para a cura das nações. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Então, para ter saúde, tu vai ter que ir para Jerusalém. Para ter saúde, vai ter que ir para lá. Quem sobrou no planeta vai precisar ir para Jerusalém, onde o rei estará reinando de lá. Então, eu preciso compreender isso aqui. Entende aqui, Apocalipse 2,7, diz assim, quem tem ouvidos compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ou seja, os vencedores comem do fruto dessa árvore. As nações comem as folhas da árvore. Você vai entender por que isso já, porque já deve estar perguntando, mas não estou entendendo por quê. Então as nações vão comer as folhas, porque elas precisam de cura. E precisam de preservação. Elas são mortais, elas morrem, fica doente e morre. Não tem ninguém com o corpo glorificado, não está imortalizado, está falando das nações, elas vão ter que ser curadas no corpo. A alma vai sendo restaurada, porque agora tem um rei, agora tem um governo de fato. E esse governo é de trono. Ele não é direita, não é esquerda, não é centro, ele é governo de trono. Amém? É rei. E ele está reinando e botando ordem em todo o mundo, a partir de Jerusalém. Por que tudo isso? Porque é uma profecia, tem que cumprir essas profecias. São profecias, não cumpriram ainda, tem que cumprir. Então é essa a ideia. Os vencedores, eles vão comer do fruto. Agora, por que os vencedores, por que a igreja, que está salva não pode comer também do fruto? E por que as nações comem da folha? E por que as nações não podem comer fruto,
E por que quem está reinando com ele come do fruto e não precisa comer folha? E por que a igreja que só é salva também não pode comer do fruto? Ela só pode comer folha. Então vamos lá. Vencedores comem do fruto, salvos comem das folhas, as nações comem das folhas. As nações comem das folhas. Por quê? Porque você vai lembrar comigo, eu creio que você vai lembrar comigo a ideia aqui. Os vencedores estão com um corpo o quê? Você já aprendeu isso. Glorificado. Aí você vai pegar os salvos, não vencedores. Os salvos vencedores estão com o corpo glorificado, igual dele. Come do fruto. Os salvos não vencedores estão com o corpo imortalizado. Não pode comer do fruto. As nações estão com um corpo humanizado, é ser humano normal que sobrou. Então também não pode comer do fruto. Eles só podem comer das folhas, porque estão doentes. Então não tem condição. Agora, por que esta ideia? Essa ideia aqui é voltar na mesma condição que Adão tinha, por isso que eu li Gênesis no início. A mesma ideia que Adão vivia no Éden antes da queda, antes dele cair e se tornar um pecador e ser expulso do jardim. Então, para manter essa mesma ideia, vai voltar para essa mesma ideia, vai fazer isso. Em Gênesis 3:22 diz assim: então declarou Yahvé Deus, eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e tome do fruto da árvore da vida, e comendo-o, possa viver para sempre. Qual é a metáfora, qual é o problema? Você já deve, ser que estuda conosco, você já deve saber. Porque a árvore da vida não era proibida para que Adão comesse, quando ele estava na sua condição antes da queda. Mas ele optou por não comer e comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e caiu. A árvore da vida, se ele come caído, ele ficava caído, não tinha mais o que fazer. Porque a árvore da vida, o fruto da árvore da vida, tem o poder de me deixar no estado em que eu estou, eternizar o meu estado, no estado que eu estiver quando comer dele. Então, quem está com o corpo glorificado pode comer do fruto, porque já é eternamente glorificado. Ele vai ficar nesse estado glorificado. Quem está com o corpo imortalizado ainda precisa ser glorificado. Ele está imortalizado. O que é imortalizado, pastor? Talvez alguém não entenda. Imortalizado é o corpo que Cristo tinha quando ele ressuscita. Ele ressuscita, ele tinha cicatrizes. Ele vai para Tomé e fala: toca aqui, Tomé, sou eu. Vai para os discípulos e fala: toca aqui do lado, você sou eu mesmo, e come com eles. É um corpo imortalizado que ele fica por 40 dias, representando, ele tinha que representar todos, ele está representando a igreja que fica, corpo imortalizado. Depois ele sobe. Quando ele sobe, agora ele vai ter um corpo glorificado. Esse corpo glorificado que ele vai ter é o mesmo que os vencedores terão. Esse corpo glorificado é diferente do imortalizado. Mas por que a igreja que fica com um corpo imortalizado? Porque ela vai ser castigada, vai ser presa. Ela não pode ser condenada, porque ela é salva, ela é filha, ela vai ser castigada com vara de ferro. Talvez um outro culto eu fale sobre isso. Então vai ter trevas exteriores, ela vai ter que subir para Jerusalém para adorar, igual as nações, e chegando lá tem que comer das folhas. Mas já o corpo já não está, ele não está doente. Não, mas ele apanhou bastante e a alma dele está doente. Então as folhas vão ajudar ele se ajustando. Porque ele é filho, ele é diferente das nações, totalmente diferente. E mesmo assim não é toda a igreja que ficou, que vai. Alguns vão estar em prisões, alguns vão estar sendo açoitados, alguns vão estar sendo disciplinados. Os filhos, para você ver, é governo com vara de ferro, até que alcance a estatura de um varão perfeito. Então, a árvore da vida, ela serve agora para que os vencedores comam do seu fruto, porque agora pode, eternamente como está, não tem problema. Os imortalizados precisa ser glorificado, não pode comer do fruto, senão vai ficar imortalizado o resto da eternidade. Naquele estado deplorável, com a sua alma deplorável, rebelde, com problemas ainda. Está sendo ajustado no milênio, está sendo ajustado. Já é filho, mas aquele filho dá trabalho. Então, lá vai acabar todo o trabalho, porque é vara de ferro que ele vai reger. E ele ama muito, porque o pai que ama corrige, ele é esse pai. Então ele vai fazer isso. E as nações, por sua vez, vão estar com um corpo natural, normal.
vão casar, eles vão ter filhos, são 1000 anos, vai refazendo a terra, mas vai ter muita doença, vai ter muito problema, então precisa ir para lá. Onde que eu leio isso? Você vai ler isso em Zacarias e Ageu. Então eles vão precisar ir de ano em ano, vão precisar ir para Jerusalém, para comer das folhas, para serem curados. O que eles vão ter de cura no seu corpo inteiro são as folhas. Até aqui está entendendo? Então essas folhas curam as nações, porque ele não pode comer, senão ele fica para sempre no estado que está quando comeu. Por isso que Adão, ele pecou, ele já expulsou do jardim. Ele pecou, caiu, se ele comer, não tem mais jeito para ele, eternamente perdido. Então teve que expulsar para não comer. Agora, o que é a árvore da vida? A árvore da vida é o próprio Criador, é Ele próprio. A árvore da vida é Ele mesmo, é o próprio Senhor. Lembra do que Cristo está falando aqui, ó? Em João 6, 48 ao 51, diz assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto, estão mortos, morreram. Comeram o pão lá do maná, morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu. E se alguém comer desse pão, viverá eternamente. Está vendo? Se come, vive eternamente. O pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Então ele está dizendo, eu sou o pão vivo. Quem de mim se alimenta, vive por mim. Só tem vida em mim. Então ele é a árvore da vida. É ele próprio a árvore da vida. Verso 57, do mesmo capítulo de João, ele diz assim, João 6, 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer desse pão viverá para sempre. Então ele é o pão vivo, ele é a árvore da vida, quem se alimenta dele vive para sempre. Só que como ele tem o corpo, Cristo ressurreto tem o corpo imortalizado, e o Cristo ressurreto depois é glorificado. A árvore da vida, ela serve as folhas no corpo imortalizado, curando as nações, ajustando a alma, curando também a alma, alinhando os filhos, e enquanto o corpo dele também é fruto para eternizar aqueles que já estão prontos. Então vai aprontando um e conservando o outro que já está pronto. Amém? Então esse aqui é a árvore. Agora o rio da vida é uma tipificação do Espírito Santo. Por quê? Porque o rio, ele brota, tem o trono do Filho, o trono do Pai, e esse rio vai brotar do centro. E este rio flui, ele é a vida do próprio Criador. É a vida dele fluindo nesse rio. E este rio, ele também tipifica e representa a pessoa do Espírito, porque ele traz vida. Mas como assim? Porque ele já fez isso, sempre faz isso e continua fazendo. A vida vem do Espírito. Quem que diz isso? Vamos ver aqui quem fala isso aqui, ó. Lembra do Espírito Santo, ó. Ele já foi revelado fazendo isso, ó, em Gênesis 1:1. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. Você estava morto, não tinha nada. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. Aqui, ó, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Por que ele se movia? Porque está gerando vida. Aonde o Espírito vem, gera vida. Aonde o Espírito Santo está, não pode ter morte. Aonde o Espírito Santo vem, é gerado vida. É por isso que aonde o rio passa, gera vida. Representa, na representação é ele próprio. Então esse rio é como na representação do próprio Espírito Santo trazendo vida. Tem mais aqui. A vida vem pelo Espírito. Você sabia que até a palavra, até isso aqui, ó, sem o Espírito ela é morta? Ela precisa do Espírito para vivificar a palavra. Quem disse isso? Vamos ver aqui aonde que está escrito isso aqui, ó. 2 Coríntios 3:6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, esse é um livro que sem o Espírito é só um livro. Quantos de nós, eu vou falar por mim, quantas vezes eu li a Bíblia, eu não entendia nada, eu leio, não entendo nada. Pois é só o Espírito que me revela. Só ele traz vida. E Cristo fala mais sobre isso. Você quer ver como ele vai falar sobre a palavra? Ele diz assim, ó,
João 6,63, é o Espírito que dá vida. O rio não é da vida? Pois é, o Espírito que é quem dá a vida. A carne em nada se aproveita. Aí ele diz assim, ó, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então vê, a palavra, ela tem vida se o Espírito está nela. Não é o verbo por si só, ele precisa ter a ação do Espírito que vivifica. E o rio, ele faz exatamente isso, aonde ele passa, ele traz vida, porque não existe morte no Espírito. Você vê que o Filho até morreu, mas o Espírito não morre. É o Espírito que trouxe vida para quem? Para o próprio Filho. Ele que desce na sepultura, é ele que desce lá, e ali Cristo é ressurreto pelo poder do Espírito. Por isso a palavra diz, não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito, porque ninguém para ele. Ninguém consegue frear o Espírito Santo. Ninguém consegue dominá-lo. E aonde ele passa, tem uma aptidão natural, vida. Ele gera vida. Então chega de morte. Como que eu boto basta na morte? Trazendo o Espírito para o convívio da minha vida e me dando vida. O Espírito é aquele que dá vida. Então, você está entendendo um pouco sobre a árvore da vida e o rio da vida. Esse rio, ele brota do trono porque ele representa a própria vida do Senhor. Ele é o próprio Senhor, é a vida dele fluindo, que começa rasinho e vai alastrando. Por que ele vai alastrando? Porque aqui é onde está o trono, ele está aqui no trono e brota o rio. Aqui é rasinho, vai brotando, é uma fonte, é raso. Por que aqui começa raso? Porque tem que existir, então ele começa raso. Mas na medida que a necessidade de vida é muito grande, então ele aumenta. Por isso você vai ficando fundo, quanto mais longe, mais fundo ele fica. Maior, porque lá está pedindo, porque aonde agiu o pecado, superabundou a graça. Aonde existe morte, é preciso muito mais vida. Amém? Onde tem muito mais morte, muito mais vida. Então o rio de Ezequiel representa isso. Quanto mais morte tem, mais vida ele traz. Então, onde precisar de vida, ele chega. Hoje, quem precisar de vida, ele está pronto. Ele já demonstrou muitas vezes já. E ele já demonstrou, é água. Ele é água, já choveu um monte, ele já falou, estou aqui, eu estou pronto, eu quero jorrar. Então ele está pronto para trazer vida. Então ele é pronto, porque ele representa a vida. Ele é a vida. Então o rio da vida tem essa função também de me apresentar, ou de me revelar, ou de me trazer numa simbologia, numa tipologia do próprio Espírito. E a árvore da vida que dá o seu fruto que se come é Cristo. Por isso ele está dizendo, quem de mim se alimenta vive por mim. Por isso que o vencedor, ele come do fruto, porque ele pode ficar eternamente assim, não tem problema mais. Já está glorificado. Mas eu quero ler um outro texto aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui, abre aí Apocalipse 22. É muita coisa, mas é muita coisa. Eu estou passando só um pouquinho. Cada versículo desse, eles desabrocham assim, parece uma rosa abrindo, eles vão abrindo igual um leque. Apocalipse 22, verso 1. Por que eu estou passando esse estudo hoje? Assim, um estudo bem resumido. Por quê? Porque todo esse tempo só se fala de morte, se fala de muita dor, muito sofrimento, muitas agruras, e a igreja tem sofrido isso também, porque nós estamos, embora não somos do mundo, mas estamos no mundo. Então aí o que ele pôs no meu coração é exatamente, apresenta para a igreja para onde eles vão, dá um toque para eles entender, ter força, suportar, porque para onde eles vão não tem comparação com o que se vive hoje, é outra esfera, é outra atmosfera. Apocalipse 22, 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, translúcido como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. De uma a outra margem do rio estava a árvore da vida. Você vê, tem o rio, tem a árvore, tem o Espírito, tem o Filho, e tem o trono, da onde brota o rio. E é assim, essa junção toda. Não tenta entender muito, só apenas creia na palavra. E ele diz assim, que produz 12 frutos de mês a mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. E nunca mais
Diga nunca mais. Aqui diz: nunca mais haverá maldição. O mal não tem mais mal. Nela está o trono de Deus e do Cordeiro. Lembra? O trono do Pai e do Filho, e do meio vai brotar o rio. O trono de Deus e do Cordeiro, e os servos do Senhor o servirão. Como? Vendo ele face a face. Eles contemplarão a sua face, e o seu nome estará sobre as frontes dos seus servos. Assim, não haverá noite, nem necessitarão eles da luz dos candelabros, e nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Outro dia eu explico esse reinará todo sempre. Então ele está descrevendo para nós o que nós vamos viver se ficarmos firmes nele, porque ele só tem para mim é vida, ele não tem morte para mim. Em nenhum momento aqui tem morte. Os que morrem porque não vão para Jerusalém é problema deles. A vida está disponível. A vida está disponível no milênio. Mas aqui ele está indo mais além. Veja o capítulo 21. Agora vira a folha, 21. Isso nos é apresentado para nos ativar no nosso espírito. Eu sei que a luta que talvez você passe é grande, quem está em casa talvez passe uma luta tão difícil, mas deixa eu te falar, o que ele reserva para nós, o olho não viu, dá para imaginar, mas não dá para ver. E quando imagina, ele diz assim: o que você imagina não alcança ainda. Capítulo 21 diz assim: então vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. O que é mar nas Escrituras? Mar significa divisão. Quando uma família, quando ocorre, vamos para a separação de um casal, as pessoas falam: ih, eu estou a milhas, quer dizer assim, tem um mar entre nós. O mar, ele é representação de divisão. Ele está dizendo: aqui não haverá divisão, comigo não há mais divisão, só existe vida. E vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva, ou correta esposa, para o seu esposo amado, que é Cristo, a igreja e Cristo. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, chega de morte. Não haverá mais pranto, não haverá lamento, não há mais dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. E aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve isso, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber de graça, graciosamente, da fonte da água da vida. Aí ele fala: o vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Ele está falando de forma individual comigo, com você. Fala: se você vencer, você é meu filho, você é minha filha, é meu filho. Mas eu preciso vencer. Mas que tanto que o pastor fala de vencer? O vencer começa a vencer a mim, eu venço a mim mesmo, fazendo a vontade do Pai, porque o Pai quer que eu faça algo e eu não faço. Então eu estou fazendo a minha. Então toda vez que eu faço a minha, em detrimento da vontade dele, eu me torno um derrotado, mesmo sendo filho. Mesmo sendo filho. Pastor, a ceia tem a ver com essa árvore? Sim. Sim. Quem de mim se alimenta viverá por mim. Então toda vez que a gente vem na mesa da ceia, eu estou preparando a mim mesmo, para naquele dia eu estar pronto para comer da árvore, que é ele próprio, porque a ceia é Cristo. Cristo é o elemento lembrado na ceia. Não é o pão, não é o suco de uva que vai virar, não é nada disso, mas ele me aponta, ele mexe com a minha mente, ele me lembra, me traz a memória de que Cristo, ele é o pão da vida, que Cristo, ele me salvou, e que logo eu estarei na mesa, e ele é a árvore da vida, eu vou estar com ele, comendo e bebendo
desta água da vida e comendo desse pão da vida, não do maná, mas dele. Então tem tudo a ver, tudo interligado. E ele está dizendo que vai chegar esse dia que não haverá mais pranto, não haverá mais lágrima, não vai haver mais morte, não vai ter mais dor, não tem mais nada. Então eu preciso, no meu interior, crer que esse dia está reservado para mim. Por que eu sei que já está reservado para mim? Porque ele diz aqui, no verso 6, e declarou-me ainda, tudo está realizado. No tempo dele, no Kairos, no tempo dele, já está tudo pronto. Quando ele deu o grito lá no brado na cruz, está consumado, está tudo pronto. Tudo que eu li para você, tudo que já está pronto. O único problema é que por falta de fé, por a gente não crer, a gente desiste e se torna filho derrotado. Mas é filho, já foi registrado, já tem o DNA do Pai, já foi o sangue de Cristo, quando eu dei a vida a Cristo. Você quer ver como que é fácil? Eu vou fazer isso. Você que está aí na live, ou vai estar no YouTube algum dia e ver essa mensagem, você conseguir ver essa mensagem e ouvir, você no teu quarto, você falar com ele, falar, eu creio nesse Cristo que está sendo pregado, eu creio que ele veio em carne, morreu, eu creio que o Pai enviou ali o seu Espírito e o ressuscitou, e breve ele volta, eu creio e quero dar a minha vida a ele. Se você quer, você não precisa nem ficar repetindo a oração, você só fala assim, amém, eu quero. Quando eu falo eu quero, eu nasci de novo. Quando eu digo eu quero, aí eu nasci de novo, se eu nasci de novo, agora eu sou filho. Não vai mudar nada ao meu redor, vai estar tudo a mesma coisa, meus desejos carnais, vai estar tudo errado, assim, em volta aparente, mas no meu espírito é assim, imediato. Quando Adão come da árvore do conhecimento, o que a árvore do conhecimento do bem e do mal não dá? Ela não dá inteligência e não dá sabedoria, ela só dá conhecimento, e o conhecimento mata. Conhecimento sem sabedoria e sem inteligência, da qual ele mesmo dá, ela só mata. E quando ele come, ele morre no espírito, aí vai morrendo na alma. Depois, no capítulo 5 de Gênesis, ele morre fisicamente, está lá a morte de Adão. Quando Cristo vem, ele vai fazer a mesma coisa, o contrário. Eu falo, eu te quero como meu Pai, eu quero te conhecer melhor, porque eu não sei muita coisa, mas eu acredito em tudo isso. Pronto, nasceu de novo. No espírito, começou. Agora você começa a dar um rebuliço na tua alma, você quer conhecer mais. Eu quero comprar uma Bíblia, nem que vai ler escondido, mas agora começou a dar uma fome. Pois é ele. Agora ele começa a trazer vida na alma. E no rapto da igreja, aí ele dá um corpo físico glorificado. Então ele faz tudo que Adão perdeu, ele devolve. Ele morreu no espírito, morreu na alma, morreu no corpo. Aí eu venho em Cristo, nasço do Espírito, regenera minha alma e me dá um corpo novo. Essa é a dinâmica da salvação, muito simples para ser salvo. Mas para ser vencedor eu preciso agora fazer a vontade dele. Amém? Então eu vi novos céus e nova terra. Eu não sei se alguém pôs algum pedido de oração aí, não mandou. Então o povo está muito bem, que bom, glória a Deus. Amém. O pessoal está feliz a vida. Então diz aqui, eu vi a cidade santa, eu vi, e ele diz assim, verso 3, tá? E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava, eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará, eles serão o meu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus, e ele enxugará dos olhos toda lágrima. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais lamento, não haverá mais dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. A antiga ordem está no fim, acabou. Agora nós vivemos um tempo novo, um tempo diferenciado. E no meu espírito eu posso começar a viver isso já. Eu começo a viver isso já. Amém. Nós vamos falar, eu sei que a canção, a música doutrina mais do que a pregação da palavra, eu sei disso, aí eu sei, olha o que fazem com a música, né? Então você vai ficar de pé e nós vamos cantar uma canção.
Então faz assim, fica sentado, volta, senta, fecha os teus olhos aí, e aí você vai cantando, vai ouvindo, e deixa isso entrar no teu espírito, de olho fechado, porque você está quentinho aí dentro, está quentinho no teu espírito, não está quentinho aí? Está quentinho no teu espírito. Abaixa ali um pouquinho aí, não, aqui não precisa, mas aí assim um pouquinho, e aí você simplesmente vai ficar de olho fechado, e aí você contempla e se veja dentro dessa condição. Eu me vejo nessa condição, por isso que eu aguento e vou levando, vou caminhando. Então se veja nessa condição, então você vai cantar e depois nós vamos fazer o que ele deseja. Mas feche os olhos e cante. Se conhece, se não, ouça. Deixa o Espírito dar vida a você. Ruas são de ouro e de cristais, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e nunca mais. Veio o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. As nações andarão em sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais.
seu corpo, enfim. Agora você levanta e canta isso com força. Fique de pé. Se imagine nessa cidade santa e você se levanta e começa a cantar isso de pé, sabendo o que ele representa, o que ele é, o que ele tem para nós. Então não há mais lugar para a morte, é tempo agora de vida. É tempo de vida. Agora cante, abra teu pulmão, cante, comece a falar com ele, comece a glorificar, fica livre. Fica livre, você já está na cidade santa, fique livre. Rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza. Meio grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum amor. Verei os olhos de Jesus e seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum amor. Verei os olhos de Jesus e encontrarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais.
dessa unção, Pai, debaixo deste rio. Ó, eu aqui de novo, batendo de novo. Ó, eu aqui de novo, jogando neste rio, colocando essas vidas diante de Ti, apresentando, Pai, cada vida, cada família aqui representada, cada um que aqui está, todos que estão presentes, todos que estão assistindo, todos que estão vendo e verão. Ah, Pai, que este rio de vida venha, que este rio de vida venha e traga cura para o Márcio, cura para Elineide, cura para os filhos, noras. Haja restauração, haja poder manifesto, que venha também a cura, haja também uma intervenção divina para o Francisco. Francisco está internado. Francisco, alguém deve estar vendo, alguém é parente do Francisco, entenda, há um rio fluindo em direção ao Francisco. Que haja um rio de vida vindo, que haja um rio de vida vindo, invadindo a tua casa, tomando conta, porque olha, há uma promessa, é promessa de vida. Chega de morte, chega, basta de morte, e só interrompe a morte com o rio da vida, só interrompe a morte com a árvore da vida, e ó, nunca mais haverá, oh, não haverá mais noite ali, não haverá. Que noite de vida. Não dá para falar do Espírito, falar da árvore da vida e ficar a mesma coisa, não dá. Hoje é vida que está sendo emanada do trono. É vida, é rio de vida invadindo a nossa casa, invadindo tua família, invadindo a tua casa, invadindo teu casamento, invadindo a tua vida, invadindo tuas finanças, invadindo tua saúde física, tua saúde psíquica, tua saúde espiritual. A saúde está entrando, porque aonde o rio passa é vida, é vida. Então recebe vida, é vida que flui do trono, é vida que flui. E Ele te garante que muito em breve Ele vai enxugar de uma vez e vai te levar para um lugar que você não saberá mais o que é lágrima, você não saberá mais o que é dor, o que é pranto, não saberá mais o que é essas angústias, você não saberá mais. E assim como Ele é, o verá, e você o tocará. Aleluia. Nunca mais. Eita, nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Oh. Morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais. Nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais. Nunca mais. Morte e choro,
mais do que merecemos, Senhor. Que possa nos conduzir debaixo dessa unção, nessas águas de vida, nesse rio da vida, nessa árvore da vida. Que possamos, Pai, estar sendo renovados, a nossa família, a nossa casa, os nossos irmãos de perto, de longe. Que esse rio de vida toque em todas as casas, todas as famílias. Por onde passar essa palavra, possa haver vida aí na tua casa, possa haver vida na tua vida, e possa ser reavivado, e você possa vivenciar isso desde já. Não é só lá naquele dia, desde agora. Uma alegria, um gozo no teu espírito inefável, não há palavras. Que isso seja a tua vida, tendo vida por causa da vida dele. Amém. Aleluia. Pode dar um aplauso, Senhor. Aleluia.